poder estar pela primeira vez adentrando a este santuário para juntos adorarmos aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra de Deus. Quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta casa, ao anjo desta igreja, ao muito digno e nobre apóstolo Celso, juntamente sua muito digna pastora Rose, toda a família sacerdotal. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de servir a essa linda igreja numa noite tão poderosa, numa festa como a que está acontecendo aqui, por tudo que Deus tem feito por intermédio da Igreja Batista Renovada aqui em Maringá e espalhada aí por esse Brasil. Que Deus em Cristo continue de forma muito poderosa vos abençoando, prosperando. A minha palavra é de gratidão. Deus abençoe ao meu amigo pastor André, a Jesse, esse casal de Deus. André é um amigo e eu tive o prazer de já encontrá-lo em alguns ambientes por esse Brasil. Já dividimos alguns altares aí por esse Brasil afora. Louvar a Deus por ele, e também o Felipe, que é uma dupla do céu. Que Deus continue abençoando. Obrigado pelo carinho. Eu estou aqui até agora tentando entender por que me chamaram para uma festa como essa. Eu sou tão, apesar dos 1,90, né, 1,90 e pouco, né, de altura, mas eu estou tão pequenininho aqui. Eu sou o menor da casa de Jessé. Mas Jeová achou graça no negrinho aqui. Aí eu vim lá do Rio de Janeiro para trazer uma palavra do céu para a tua vida. É uma honra poder estar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da serva de Deus que nos conduziu em adoração, a querida Juliane. Que Deus abençoe, está por aí, né? Deus abençoe, tá? Um abraço para ela, sua equipe, que tem sido voz profética nessa nação. Deus abençoe. Gente, eu estou acompanhado de um príncipe de Deus, e é bom estar perto de amigo, porque se ninguém der glória, ele vai dar glória. Estou falando do pastor Daniel, que já foi aqui apresentado. Você olha para a cara dele assim de novinho, né? Mas pastor Daniel é pastor de uma linda igreja lá no Rio de Janeiro, lá na comunidade do Muquiço, lá em Guadalupe. Comunidade é para vocês que são de fora, né? Para nós que somos de lá é favela mesmo, né? E Deus tem usado o pastor Daniel lá e tem feito uma revolução naquela comunidade. E é uma comunidade daquelas, viu? É aquele negócio igual tu vê nos filmes, sabe? É pesado. Alguns anos atrás eu fui pregar lá no pastor Daniel e a igreja estava igual a casa de Marcos 2. A casa estava lotada. E o legal de pregar lá é que tu prega com segurança, porque os traficantes ficam na porta da igreja. E eles dão glória também assim, igual vocês dão glória. E o mais interessante é que eles largam os fuzis do lado de fora, eles entram para ouvir a palavra e só saem para trabalhar, porque lá no Rio o tráfico é trabalho. Eles só saem para trabalhar depois que o pastor Daniel ora por eles. E tem sido um negócio extraordinário. Tá acontecendo uma revolução lá. A igreja não para de crescer. Uns Deus salva, outros Deus mata, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Tá? Brincadeiras à parte, mas louvar a Deus pela vida do pastor Daniel. Pensa num profeta, irmãos, de monte, de oração. É um vaso, é um intercessor do meu ministério, trabalha comigo.
E é uma honra poder estar aqui acompanhado desse príncipe de Deus. Louvar a Deus também pela vida de um casal tão especial que me buscou ali no aeroporto com muito carinho, a Sandra e o Danilo. Cadê eles? Estão aqui. Deus abençoe. Obrigado pela paciência, tá? Que Deus continue abençoando vocês também de uma forma muito especial. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Você trouxe a Bíblia ou tem acesso a ela aí? Vamos a um texto sagrado, Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, por favor. Localize o primeiro capítulo e o versículo será o versículo que está no parágrafo de número 8, para a nossa breve meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Meu maestro, what's your name? Qual é o seu nome? Léo. Todo Léo é gente boa. É eu e tu aqui hoje, viu? Eu subir e você sobe. Eu descer, você desce. Mas se eu parar, você continua. Em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Está escrito assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E você diz amém. Antes de se assentar, eu queria que você interagisse com o crente mais avivado que tiver perto de você. Você vai dar um sorriso para esse crente aí, aquele sorriso bem expressivo, hein? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso para esse crente, dá um sorriso para ele ou para ela. Isso, interaja com essa pessoa. Diga para ele, diga: meu irmão, que bom que você veio. Seja a boca de Deus para alguém, diga aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Se assente adorando a Deus. Se assente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu fui informado que tem um outro espaço aqui com o povo também assistindo o culto. Então vocês que estão aí no telão, Jeová vai passar aí também. Vai ser forte o que Deus vai fazer aqui. Queridos de Deus, estamos diante de um texto, e esse texto trata-se de um dos maiores acontecimentos de toda a história. É o prenúncio do cumprimento de uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada. O texto que lemos, o capítulo 1 do Tratado dos Atos dos Apóstolos, o versículo 8 é o texto áureo de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui está o ponto de partida para o sucesso do apostolado e a expansão da igreja, e igreja esta que não para de crescer. E hoje nós estamos aqui celebrando 28 anos do crescimento de uma dessas igrejas que não para de crescer. O capítulo de número 1, Jesus está dando aos discípulos suas últimas instruções. Jesus está no 40º e último dia após a ressurreição, lembrando que Jesus havia ressuscitado. E durante um espaço de 40 dias, Jesus esteve com seus discípulos,
fazendo aparições, dando provas eminentes de sua ressurreição, operando prodígios, sinais e maravilhas. Eu acho esse texto extraordinário, porque esse texto está testificando a promessa do derramamento do Espírito. E essa testificação passa diretamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso lembrar você, Jesus é o tema central de toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia aponta para a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela é repleta de inúmeras promessas. Porém, existem 3 grandes promessas registradas na Bíblia Sagrada que Deus deixou para o seu povo. A primeira promessa já se cumpriu, a promessa da salvação, o Messias prometido, o Filho de Deus, a manifestação da palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por causa do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, hoje eu e você estamos aqui e recebemos o direito de sermos filhos de Deus e adentrar a sua presença e glorificar a Ele aqui esta noite. Quantos são gratos pela obra da salvação? Faz o barulho que o diabo não gosta. A segunda grande promessa, e essa também já se cumpriu, e nós temos vivido o reflexo desta grande promessa, que é a promessa do derramamento do Espírito. O profeta Joel profetizou a respeito deste acontecimento, dizendo que nos últimos dias derramaria o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E Joel diz mais: sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão. Esta promessa também se cumpre, e ela se cumpre no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, na inauguração da igreja primitiva. E a igreja que está inaugurando em Atos 2, ela inaugura debaixo do poder, da efusão, do derramamento do Espírito Santo. A terceira e última grande promessa, e esta ainda não se cumpriu, e é a maior promessa que a igreja de Cristo tem, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Já foi cantado aqui sobre o arrebatamento, e Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e quando eu for e o lugar estiver preparado, eu virei, eu voltarei e eu vou levar vocês junto comigo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Deixa eu ver se ainda tem alguém que crê no arrebatamento. Levante a mão, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia, aleluia. Observe que toda promessa passa diretamente por Cristo. João Batista disse: eu batizo com água, mas quem vem após mim, esse é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esta promessa, a promessa do derramamento do Espírito, ela é confirmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você lê o Evangelho de Jesus escrito pelo doutor Lucas, no capítulo de número 24, versículo 49, Jesus vai testificar sobre esta promessa. Jesus diz aos seus discípulos, e há uma pequena multidão reunida com ele, Jesus diz: ficai, pois. Isso trata de uma ordenança. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder. Jesus, ele vai corroborar, ele vai acrescentar o que ele declara aos seus discípulos no texto em que ora lemos. O texto base para esta mensagem esta noite, Jesus disse: antes de ser ascendido aos céus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Eu gosto da expressão testemunhas, porque a expressão testemunha não é a expressão que nós entendemos como uma testemunha, ou seja, não é só falar a respeito dele, não é só falar a respeito de algo, não é só confirmar uma informação. Testemunha aqui é mais poderoso, testemunha aqui é mais abrangente. Quando Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, Jesus está dizendo: vocês farão aquilo que eu faço, vocês irão manifestar aquilo que eu manifestei, vocês irão falar como eu falei, vocês irão caminhar como eu caminhei, vocês farão obras como as que eu fiz. E Jesus disse: se creres, obras maiores do que a minha vocês farão. Ser testemunha é carregar a sua identidade. Ser testemunha é ser reflexo da imagem e do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser testemunha é receber poder para fazer prodígios, sinais e maravilhas. E ser, não só fazer, é ser, não só obter, é ser. É por isso que o diabo te odeia, é porque Jesus te deu poder para ser. É por isso que o diabo não queria que você estivesse aqui, porque Jesus te deu a autoridade para ser. Ele é, eu estou sentindo graça para pregar, ele é o Filho unigênito do Pai, e como Filho unigênito, o único Filho gerado por ele, por causa de sua obra, Jesus nos deu poder para também sermos filhos, filhos por adoção. Jesus disse, aleluia, em João, capítulo de número 1, versículo 12, aliás, o evangelista escreve: a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você será uma testemunha dele. Alguém, quando te ouvir falar, vai ouvir Jesus falar. Quando alguém te ouvir cantar, alguém vai ouvir Jesus cantar. Quando alguém te ver entrar, alguém vai ver Jesus entrar. E eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo, aleluia. E prepare para receber. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso aqui é tão poderoso que você sabe onde começa, mas você não sabe onde termina. Eu estou sentindo graça para pregar. Isso aqui é tão poderoso que você sabe onde começa. Começa em Jerusalém, mas não termina em Jerusalém. É de Jerusalém para a Judéia, de Judéia para Samaria, de Samaria até Maringá, e de Maringá até os confins da terra. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu, esse lugar vai tremer. Eu estou sentindo que haverá, já está acontecendo uma movimentação do Espírito Santo aqui dentro. Olhe para mim, me ajude a pregar, me ajude na comunhão. Olha para esse jovem, olha para esse crente, olha para essa princesa de Deus, esse príncipe de Deus perto de você, e diga: você sabe onde começa. Diga, você sabe aonde começa. Diga, mas você não sabe aonde termina. Diga, se prepara, a fonte vai jorrar. A fonte vai jorrar. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
a fonte vai jorrar. Agora, Jesus dos crentes, prepare para receber uma palavra. Observe que Jesus está falando de poder. Poder aqui, virtude. E já vamos entender um pouco sobre isso. Mas o que Jesus, lá vai. O que Jesus está transmitindo aos seus, ele manifestou primeiro. Eu vou repetir. O que Jesus está transmitindo aos seus discípulos, ele manifestou primeiro. Jesus está falando de poder, porque ele manifestou o poder primeiro. Jesus está falando de uma vida cheia do Espírito, porque ele teve uma vida cheia do Espírito. Quer ver? Vamos para a Bíblia? João capítulo 20, Jesus quando ressuscita, se não me falha a memória, ali no versículo 22, Jesus aparece aos seus discípulos. Isso aqui é no dia da ressurreição. Jesus aparece aos seus discípulos, eles estavam dentro de um cenáculo ou uma casa. Jesus adentra no meio deles. Isso aqui é extraordinário. Jesus diz: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vós. Aí Jesus fez isso aqui, ó. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Observe que esse sopro, essa declaração, vem após a ressurreição. Jesus está dizendo: recebam o Espírito Santo. No texto em que nós lemos, Atos 1, versículo 8, Jesus não está falando de receber o Espírito, ele está falando de receber o poder do Espírito. Observe que em João 20, Jesus assopra e diz: recebam o Espírito. Mas no último dia, antes de sua ascensão, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito. Então prepare para receber. Então Jesus está falando de duas situações. Esse lugar vai tremer. Jesus está falando do recebimento do Espírito, e Jesus está falando do recebimento do poder do Espírito. E eu vou ser bem direto. Pregador, por quê? Porque tem gente que recebe o Espírito, mas não recebe o poder do Espírito. Eu vou provar. Antes de Jesus transmitir, ele manifesta primeiro. Vamos para a Bíblia? Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. O que é que está escrito, pastor? A afirmação do texto é essa: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Olhe para mim. Qual é a afirmação do texto? Jesus é cheio